Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Um grande prazer estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho, vivo falando aqui na live, o pessoal sabe que você é o substituto no patrulhamento das gnoses, entendeu? E isso eu falo brincando, mas você sabe que eu já te falei pessoalmente, isso é com muito respeito, porque eu respeito muito o Orlando Fedeli, né? Sim. Então, em primeiro lugar, vamos falar do teu livro. Você está participando de um livro, Línguas de Fogo, não é? Você está com ele na mão aí? Cara, ele está ali na estante, eu não estou com ele no momento aqui. Então, daqui a pouco você pega ele para mostrar, porque a gente tem que falar. Escritor tem que vender livro, cara. As pessoas têm que parar com esse preconceito. Então, Daniel, para começar a nossa conversa... Aqui está. Tá aí, ó. Línguas de Fogo, eu já deixei o link para comprar o livro, tá aí na descrição, tá? Escritor precisa vender livro, primeira coisa que a gente faz. Depois a gente vai voltar a falar sobre o livro. Alexandre, é o seguinte, primeiramente, né, uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse canal. Há tempos, né, eu e o Alexandre, nós temos contato e nós fizemos diversas transmissões no meu canal, inclusive, né, sobre diversos assuntos. Fico feliz com essa ascensão que o Alexandre teve aqui no YouTube, o trabalho dele é extremamente necessário. Eu indiquei diversas vezes os livros do Alexandre, Introdução à Nova Ordem Mundial, o Brasil e a Nova Ordem Mundial. Seja bem-vindo ao Hospício. Bem-vindo ao Hospício, ao livro do Alexandre. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje, primeiramente. Sobre a questão do ocultismo, Alexandre, é preciso aqui, bom, como eu gosto, relatar a experiência individual que eu tive nessa questão, tá certo? Porque o que acontece? Desde 2013, nós vemos aqui no Brasil um debate emergente a respeito da política. Não que antes de 2013 não havia esse debate, havia, naturalmente que havia. As pessoas começaram a enxergar muitos problemas, sentiram um incômodo, né, com o que havia no Brasil. Naturalmente que enxergaram um incômodo, a roubalheira, os altos impostos, etc, etc. Quer dizer, questões materiais, tá certo? Começaram a enxergar muitos desses problemas. Pois bem, com o passar dos tempos, e isso nós temos uma grande profusão dos pensamentos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, as pessoas começaram a ter aí uma profundidade desses estudos e começaram a ampliar o seu horizonte de consciência para diversas biografias. Muitas pessoas começaram a estudar com o Olavo de Carvalho, como foi o meu caso, em 2016, quando comecei a estudar com o professor, e foram expandindo as suas biografias e estudando com mais afinco e com mais profundidade os problemas. E da problemática política começaram a se aprofundar ainda mais na questão não somente política, mas na questão psicológica, na questão antropológica, na questão psicológica, na questão ontológica, na questão metafísica do problema da revolução. E quando nós falamos de revolução, nós vamos além da questão de direita, esquerda, quer dizer, as questões políticas, históricas e contingentes do que nós tratamos hoje em dia, né? Pois bem, quando nós tratamos das questões mais profundas, daquilo que Aristóteles falava que as ciências das ciências, ou seja, a filosofia das filosofias, a metafísica, nós vamos nos primeiros princípios dos problemas, ou seja, a questão metafísica. E quando nós tratamos da questão metafísica, nós vemos que a revolução ela tem proposições positivas. O que são essas proposições positivas? A questão da revolução, ela tem uma cosmovisão, ela tem uma visão de mundo, ela tem proposições, ela propõe alguma coisa. E quando ela propõe alguma coisa, nós temos uma remodulação daquilo que é a natureza humana, o comportamento humano e o papel humano diante do mundo, o que é propriamente uma cosmovisão, tá certo? Então nós vemos que a revolução, em toda a sua história, né? Desde quando nós temos o advento do nascimento, vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos desde então uma concepção, né, de uma cosmovisão mundana, aquilo que é tratado nos evangelhos, não é isso? Quer dizer, nós temos um contraste completo daquilo que Cristo chamava, né, quer dizer, o meu reino não é deste mundo, de uma Jerusalém celeste, ou seja, numa cosmovisão transcendente ao mundo e uma cosmovisão imanente ao mundo.
Desde então, e tendo isso como vista, nós podemos aqui propugnar uma ideia e um contraste completo, como eu disse, do que é a revolução e daquilo que é o realismo filosófico, metafísico, antropológico, psicológico, filosófico propriamente dito. E tendo esse contraste, Alexandre, aos demais, nós podemos então começar aqui a nossa investigação, né, tendo esse contraste, ou seja, não de uma visão como nós temos na modernidade, na pós-modernidade, do ser humano apenas como um composto fisioquímico biológico, mas do homem como um composto de corpo e alma individual e imortal. Nós temos uma cosmovisão transcendente do homem. E transcendente no sentido do seguinte: a nossa alma, ela não padece, assim como os animais, de um mundo físico, de um mero mundo temporal. Mas que, se nós somos capazes de apreender verdades que não dependem do tempo e do espaço para ser aquilo que é, nós vamos além de uma concepção temporal. E o que nos promete, né, metonimicamente, o movimento revolucionário, uma felicidade imanente, né, temporal, e que nós alcançaremos por um processo político ideológico, uma espécie de paraíso terrestre. Mas, o que é uma enganação total. E desse engano que se apresenta como princípio, nós temos diversas concepções de mundo que moldam a nossa visão, o nosso comportamento, a nossa visão diante do mundo. E naturalmente que o ocultismo, né, que tem naturalmente uma posição histórica e um espaço temporal nítido nesse processo, tem em grande valia, né, a concepção de mundo de muitas famílias dinásticas, que você trata em grande demasia aqui no canal, eu também, o professor Ricardo Felício também, entre outros, né? O que embasa essas grandes famílias? Naturalmente que essa visão ocultista do mundo, uma cosmovisão mística da realidade, né? Diferentemente daquilo que as pessoas acreditam o seguinte: olha, esses caras são cientificistas, eles acreditam no materialismo histórico, eles acreditam, quer dizer, numa concepção material, econômica. Sim, isso é verdade, até certo ponto. Nós precisamos pensar o seguinte: o que embasa naturalmente esses caras é uma visão muito mais profunda da realidade, muito mais profunda do cosmos, muito mais profunda do que aquilo que é o ser humano. E aí nós vamos por uma visão metafísica mística da revolução. E é esse o meu embate. E é isso que eu tenho proposto para os inscritos do meu canal e daquilo que eu venho falando hoje, Alexandre. Então, você falou, é interessante sobre essas tríades, né? Da gnose, que tem... você vai encontrar essa ideia das três idades aí, do Joaquim de Fiore, né? Em todas as formas de milenarismo, né? Uhum. Cada um chama de um nome. Você vê na cultura judaica, você vê na cultura árabe, né? Você vê, os sufis falam sobre esses três níveis também. E aproveitando que você tocou nesse assunto, eu tô... Vamos ver se você concorda comigo. Você acha que a gente pode dizer que essa revolução que a gente atravessa hoje, né, que é a ideia de revolver mesmo, tirar, como é no solo, né, você tira o que está embaixo e põe para cima. Quando você revolve o solo, né, a origem da palavra revolução era isso, é revolver, né? Nós estamos atravessando um processo como esse, talvez o mais sofisticado de todos, porque ele, em alguns aspectos, ele parece que não está acontecendo, né? Sim. Como o ditado que diz que o maior truque do diabo é fingir que não existe, né? Sim. Mas eu consigo ver hoje esse processo revolucionário como uma espécie de materialização da gnose no sentido de revolta contra Deus, né? Sim, sim. E aí a pergunta para você você acha que o transhumanismo, a gente já entrando nesse novo assunto, o transhumanismo seria para eles a realização, o projeto final desse processo revolucionário? Bom, essa pergunta é muito boa, né? E o que também nos leva a uma provocação histórica. Como disse, sempre aqui você fala quanto você quiser, meu. Manda bala aí. Obrigado. Sempre puxando essa questão do contraste metafísico.
como eu disse, puxando novamente, trazendo aqui a questão, a diferença, o contraste entre a cosmovisão imanentista, humanista, né, da identificação de homem em Deus, portanto, aquilo que dizia o professor Orlando Fedeli, a deificação do homem, em duas vias, uma via mais grosseira, uma via mais soft, uma via mais subjetivista, mais espiritualista, né? Com a cosmovisão cristã da analogia entes, ou seja, daquilo que o homem ele é realmente redimido pela graça santificante, não pelos nossos próprios esforços, mas pelo encontro, como dizia Santo Tomás de Aquino, da natureza do homem com a graça santificante. Esse é o grande contraste. Esse é o que realmente importa. Isso que realmente importa. Assim, eu cacei, eu procurei, eu pesquisei, mas isso é o que realmente importa. É o encontro da natureza do homem com a graça. Né? E as demais tradições heterodoxas, né, que culminam em diversas espiritualidades, diversas concepções de mundo, mas que têm uma visão em comum, essa identificação da essência do homem com a essência da divindade. E que o homem, num processo histórico, vai, conforme eles acreditam e não nós cristãos, vai se identificando com Deus. Tá? Mas, quando nós pegamos, Alexandre, a concepção metafísica de Deus, nós não temos uma identificação unívoca do homem com Deus. Né? O ser do homem é diferente do ser de Deus, difere realmente, não somente no pensamento, quando eu penso em Deus, mas difere na realidade. O ser das criaturas difere do ser de Deus. Mas, para a concepção revolucionária, o ser do homem se identifica, de algum modo, com o ser de Deus. É como se nós estivéssemos dentro do mundo e o Deus estivesse dentro de nós. E através de um processo histórico. É aquilo que dizia o comunista Ludwig Feuerbach. O homem criou Deus para se autoconhecer. E isso influenciou Karl Marx. O materialismo de Karl Marx. Aquilo que dizia o seu parceiro de estudos, Ludwig Feuerbach. Ah? Quer dizer, que era também o que está dentro da história do marxismo. Quando Ludwig Feuerbach falou que o homem criou Deus numa tentativa de se autoconhecer, era um processo não ateu. Era um processo místico de identificação com a divindade. Nós somos deuses. Tá certo? Nós somos deuses. É isso que dizia Ludwig Feuerbach, Karl Marx, entre outros. O que é Karl Marx? E Karl quem dizia antes deles? A cobra no paraíso. Exatamente. Nós temos aí diversos. Moses Hess, e antes de Moses Hess nós temos outros autores, mas a cobra no paraíso, em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, falou isso. Né? E comerdes desse fruto e sereis como deuses conhecedores do bem e do mal. E é isso que eles aí querem. Está toda a concepção do movimento revolucionário. Engana-se aquele direitista conservador assanhadinho que acredita que o movimento revolucionário começou no século XIX, século XX com o comunismo. Não. Nós temos uma miríade de movimentos. Né? Nós podemos chamar de movimento revolucionário, conforme defendia Olavo, através de uma certa época da história. Mas o germe, os pensamentos, a influência antropológica do homem em relação ao mundo com o movimento revolucionário data desde do início das civilizações.